Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que está aqui em mais um vídeo do canal Realidade. Aqui quem nos fala é Everaldo Freire, um ex-obreiro da Igreja Universal. Meu irmão, minha irmã, as coisas estão ficando sérias, estão ficando cada dia mais assim, escrachadas. O vídeo passado, eu falei com você sobre Edir Macedo, né? Falava muito em justiça, falava muito que se você for justo, o Espírito Santo iria com você em todo canto, em todo local. Mas aí eu pergunto a você, como você pode ser justo praticando um evangelho anátema? Como você pode ter a justiça de Deus, a sua vida de Cristo, sendo ensinado por um falso profeta que não tem nada de Cristo? Ele não tem o temor de Cristo, não tem o temor do Senhor, não tem a justiça de Deus na vida dele. Um homem totalmente inescrupuloso que usa da boa fé das pessoas, manipula para adquirir o que tem. Fala as asneiras que fala e tudo, e todos ainda baixam a cabeça e dizem, Senhor, ainda lota os seus templos para ouvir falar. Olha só o que acontece. Depois do vídeo que passou, desse vídeo, né, o último vídeo, olha só o crapo que veio depois, falando a besteira aqui, ó. Engraçado. Veja bem o que ele fala. O temor, quando a pessoa tem temor, o temor não é aquele temor louco, doido, mas é o respeito. E o modo do respeito para com Deus, que ele menciona, não é o respeito de ter a palavra de Cristo como bússola para a sua vida, mas como dar dízimos e ofertas. Engraçado que ele menciona aqui, como você viu aí no vídeo, ou ouviu no vídeo, que ele diz claramente, a pessoa que tem temor, ela vive preocupada 24 horas em não desagradar a Deus. Olha só como o sistema religioso é. Te incita a viver preocupado 24 horas. Uma preocupação, a palavra preocupação, ela inquieta a pessoa e coloca ansiedade, coloca o quê? Tanto aquela paranoia de que qualquer coisa que ela fizer vai desagradar a Deus. Mas no sentido que ele está falando aqui, essa preocupação é o quê? De dar dízimo, de dar oferta, de sempre pegar o envelope, ter a preocupação dia 24 horas por dia, de estar ouvindo o excremento que eles falam. Para não falar merda, né? Ouvindo, de estar, a preocupação que eles falam, o temor que eles falam, de sempre de estar lendo o livro que eles fazem, de estar ouvindo as paranoias que eles falam, de estar sempre dando ouvidos única e exclusivamente a eles. E nisso a pessoa vai ficando cada vez mais doida, cada vez mais paranoica, ela vai falando coisa com coisa, vai dizendo que está abençoada quando está faltando tudo dentro de casa, vai dizendo que está abençoada quando o casamento está destruído, vai determinando, e nada acontece. Nada acontece porque eles geram um comodismo de dar tudo que a pessoa tem para eles e realmente o que faz diferença não fica com elas. Que primeiro é o aprendizado da palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo. Segundo, a prática do Evangelho de Cristo. Terceiro, você trabalhar para ter alguma coisa nessa vida. São três coisas que fazem diferença na vida das pessoas. Que elas vejam o progresso na sua vida, tanto espiritual como financeira. Eles aqui dizem que o temor do Senhor não é aquela coisa louca, mas eles colocam essa coisa louca na vida da pessoa. Colocam fanatismo, que você não deve passar um dia sem ir no templo deles, né? Na loja maçônica deles. Passar um dia, todo dia na semana é um envelope diferente. E as pessoas ficam, quando fizerem volta ao Senhor, não tardará em cumpri-lo.
E esse voto eles ficam passando na cara dessas pessoas direto esse envelope que a pessoa pegou. E veja que muitas vezes é tanto envelope que eles, não, você esquece aquele e pega esse. Porque muitas das vezes a campanha foi o pastor que inventou para angariar dinheiro. Aí o líder vem por cima, já bota outra direção e ele retoma a direção do líder e deixa dele de lado. Depois você traz. Aí depois que você faz a direção do líder geral, eles cobram aquele envelope que foi dado para você por eles. Então, meu irmão, minha irmã, vamos acordar. Vamos ver mais aqui. Essa oferta que você apresenta, olha aí, ela mostra se há em você esse temor ou não. Olha só. Porque se eu digo para Deus, oh, o Senhor é grande, o Senhor é tudo, o Senhor é glorioso, é grandioso, porém na hora de honrá-lo, eu agi como Caim, que deu o resto. Então, na verdade, não há temor, não há Olha aqui a cara respeito desse panaca. para como Deus usou o profeta Malaquias, os sacerdotes que chamavam ele de Senhor, mas não honravam. Olha só, ele falou aqui uma coisa que você não se toca muitas vezes. Ele citou o livro citou dízimos e ofertas e citou o livro de Malaquias, que Deus nesse livro, ele repreendia os sacerdotes sobre os dízimos, né? E ofertas. Ele não repreendia o povo, eles não repreendiam o povo. A repreensão do livro de Malaquias é totalmente por sacerdotes, que eles ensinavam a palavra de Cristo e de Deus e negavam isso, ludibriavam o povo de Deus. Então eles estavam se desviando do caminho de Deus. Por isso que Deus, o profeta, através do profeta Malaquias, falou isso para os sacerdotes, para os que pregavam a palavra, para os que pregavam para o povo e não para o povo. A repreensão era para os líderes e não para os comandados. A repreensão era para os cabeças. Está entendendo? E aqui nós vamos ver o que é que ele fala mais. Chamavam ele de Senhor, mas não honravam, desprezavam com as ofertas. E aí Deus usou o profeta para dizer assim, ó, se eu sou o Senhor, então onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Porque os sacerdotes apresentavam animal cego, animal coxo, animal defeituoso, seja o resto. Olha só, os sacerdotes animavam, a palavra de Deus diz, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Onde está a honra para comigo? E ele fala de honra. Um homem que prega um evangelho anátema, prega uma velha aliança deturpada, como eles dizem, trazemos para o de hoje. Essa aliança não vale porcaria nenhuma nos dias de hoje. Não vale nada. E aquele que faz dessa aliança seu principal elo com Deus está perdido. Está totalmente perdido. Está totalmente perdido. E tem que voltar à originalidade. Voltar à originalidade de crer em Cristo, aceitar que Ele se sacrificou por nós que cremos. A Bíblia diz que Deus ele se sacrificou em favor de muitos, não disse de todos. Ele deixa bem claro, de muitos que aceitam o Senhor como Senhor e Salvador, aceitam o sacrifício de Cristo como autossuficiente para todas as áreas, aceitam que o sacrifício de Cristo trouxe a originalidade daquele que crê nele, trouxe a remissão, é único e suficiente sacrifício para salvar a sua alma. Então, o que é que eles fazem? Dizem que se você tem um temor do Senhor, você não vai trazer uma oferta de qualquer coisa. Ele diz que vai trazer uma oferta boa, em outras palavras. Um bom entendedor, boa palavra basta. Ele diz que a pessoa que tem um temor, que a pessoa que demonstra o temor na oferta, quer dizer, você vai viver 24 horas cheio de temor, cheio de medo. Medo. Esse medo que eles falam não é o temor do Senhor, porque aquele que tem o Evangelho de Cristo como bússola, aquele que tem o seu Senhor e Salvador, ele não tem medo de Deus, ele respeita os preceitos de Deus, ele anuncia os preceitos de Cristo, ele prega o Evangelho de Cristo.
não com medo, com pavor, que o Senhor Jesus veio para nos dar liberdade nele de pregar o Evangelho santo e agradável aos olhos de Cristo, aos olhos do próprio Deus, que é o Deus Pai. Então ele não vai nos censurar quando pregamos o Evangelho e nem vai nos amaldiçoar quando pregamos o Evangelho verdadeiro de Cristo. Então não vai haver nenhuma maldição para aquele que está em Cristo. Essa maldição que eles falam é pura balela, tá certo? Então ele fala aqui que os sacerdotes eram repreendidos por Deus porque eles recebiam, ofereciam sacrifícios, animais coxos. Edir Macedo, ele é um sacrifício coxo e ele não é aceito por Deus. Porque a palavra de Deus diz que o sacerdote era para ser perfeito, não poderia ter parte do corpo decepada, torta ou alguma deficiência, né? Edir Macedo é atrofiado, é todo doente. O sacerdote não poderia ser desse jeito. Como que ele se julga sacerdote de um templo erguido por Deus, se ele prega uma velha aliança e a velha aliança diz que o sacerdote não poderia ser coxo? Ele é coxo, as mãos tortas, o entendimento dele que é pior é torto. Ele é incapaz de ser sacerdote aceito por Deus, no templo de Deus, na antiga aliança, tanto que ele é torto, todo acabado fisicamente, como mentalmente. No total, no geral, esse homem é todo deturpado. Então ele não pode servir de sacrifício vivo a Deus. Ele não pode ser sacerdote de Deus. Ele não pode ser nada de Deus. Os santuários que eles fazem no tal do templo do malandrão, ele entra no santuário, ele é o sacerdote que entra no santuário, tem que ser um sacrifício perfeito, porque o sacerdote tem que ser perfeito, ele engana você todo dia, toda hora. Assim como enganou você que era o Monte Sinai, que está mais para o Monte Sicai, né? Monte da mentira, e está enganando você até hoje. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não abriu os seus olhos, que ainda não orou a Deus, a Cristo, pedindo que Ele mostrasse a verdade, ainda está aí sofrendo dentro desse sistema religioso. Coisa que Cristo, Ele não inventou sistema religioso. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Uma vida em Cristo. Abundância no seu espírito. Abundância de felicidade. Abundância de uma